Olá, essa é mais uma edição do Daily World Minute. No cenário geopolítico atual, poucas tensões são tão persistentes e perigosas quanto as que envolvem Estados Unidos e Irã. Este fim de semana, o mundo prendeu a respiração mais uma vez, testemunhando uma série de ataques e contra-ataques que empurraram as duas nações à beira de uma escalada militar de proporções imprevisíveis. Embora um frágil acordo de cessar-fogo tenha sido alcançado, a fumaça dos mísseis e drones ainda paira sobre o Oriente Médio, revelando a fragilidade de qualquer paz na região e a constante ameaça de um conflito maior. Hoje, mergulhamos nos detalhes dessa perigosa dança de agressão e diplomacia forçada. A relação entre Estados Unidos e Irã é uma saga complexa e volátil, marcada por décadas de desconfiança mútua, intervenções e ressentimentos profundos que remontam à Revolução Islâmica de 1979. A derrubada do Shah apoiado pelos Estados Unidos e a subsequente crise dos reféns na embaixada americana em Teherã selaram um destino de antagonismo que persiste até hoje. A partir daí, o Irã, sob a liderança teocrática, construiu uma política externa baseada na oposição ao que chama de Grande Satã, Estados Unidos, e Pequeno Satã, Israel, buscando expandir sua influência regional através de uma rede de procuradores e milícias em países como Líbano, Síria, Iraque e Iêmen. Essa estratégia é central para a Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, uma força militar e ideológica que transcende as forças armadas convencionais do país, atuando como principal braço da projeção de poder iraniano no exterior, especialmente através da Força Quds. Por outro lado, os Estados Unidos veem o Irã como uma ameaça à estabilidade regional, ao livre fluxo de petróleo no Golfo Pérsico e aos interesses de seus aliados, como a Arábia Saudita e Israel. A questão do programa nuclear iraniano se tornou um ponto de inflexão crítico, levando ao Acordo Nuclear de 2015, o JCPOA, que visava restringir as ambições atômicas de Teherã em troca do alívio de sanções. No entanto, a retirada unilateral dos Estados Unidos do acordo em 2018, sob a administração Trump, reacendeu as tensões, com o Irã gradualmente abandonando seus compromissos e enriquecendo urânio a níveis preocupantes. Essa série de eventos criou um terreno fértil para a guerra nas sombras, que se manifesta em ataques cibernéticos, sabotagens e, mais perigosamente, em confrontos diretos e indiretos que mantêm o Oriente Médio em um estado de alerta constante e a comunidade internacional em suspense. A complexidade dessa teia de interesses e ideologias torna qualquer incidente, por menor que seja, um potencial estupim para uma... A frágil estabilidade regional foi pulverizada no último fim de semana, quando uma série de ataques mútuos irrompeu, transformando a retórica em ação militar direta. O estupim exato permanece sob investigação e é objeto de acusações recíprocas, mas a sequência de eventos foi devastadora. Fontes ocidentais indicam que o Irã iniciou a escalada com lançamentos de mísseis balísticos e drones contra instalações militares americanas e de seus aliados no Iraque, e possivelmente contra infraestrutura petrolífera no Golfo. Alvos incluíam a base aérea de Al-Azad, no Iraque, e instalações em Erbil, com Teherã alegando que esses ataques eram resposta a violações anteriores do cessar-fogo pelos Estados Unidos e um aviso contra a presença militar estrangeira. Em retaliação imediata, os Estados Unidos lançaram uma série de ataques aéreos e de mísseis de precisão. O Pentágono confirmou alvos como depósitos de armas do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, CGRI, no Irã e no Iraque, e centros de comando e controle de milícias apoiadas por Teherã. Washington justificou as ações como autodefesa para proteger seu pessoal e interesses, acusando o Irã de violar descaradamente o cessar-fogo pré-existente. A troca de golpes, por mais de 48 horas, resultou em danos significativos a infraestruturas e vítimas, embora os números exatos ainda sejam contestados por ambos os lados. Finalmente, após intensa diplomacia de bastidores e a percepção de que a situação se aproximava de um ponto de não retorno, ambos os países anunciaram um cessar-fogo, com Washington afirmando ter concordado em baixar a guarda. No entanto, a declaração de stand-down não veio acompanhada de um acordo formal, mas sim de uma sinalização unilateral de desescalada, deixando a região em um estado de incerteza quanto às reações internacionais ao recente intercâmbio de ataques entre Estados Unidos e Irã foram uma mistura previsível de condenação, cautela e apelos à contenção, refletindo as complexas alianças e divisões geopolíticas. Os Estados Unidos, através do Pentágono e do Departamento de Estado, justificaram suas ações como autodefesa legítima contra agressões de milícias apoiadas pelo Irã, reiterando o compromisso de proteger suas forças e interesses na região. Ao mesmo tempo,
Washington enfatizou que não busca uma escalada maior, mas manterá a capacidade de dissuadir e responder a ameaças, colocando a responsabilidade pela desescalada no Irã e seus aliados. Teherã, por sua vez, reagiu com veemente condenação, acusando os Estados Unidos de violar a soberania de países como Iraque e Síria, e de desestabilizar a região. O Ministério das Relações Exteriores iraniano classificou os ataques americanos como terrorismo de Estado e prometeu uma resposta proporcional caso a agressão persista, ao mesmo tempo em que afirmava estar aberto a uma solução diplomática, desde que os Estados Unidos respeitem os compromissos de um cessar-fogo. Rússia e China, potências frequentemente alinhadas em suas críticas políticas externas americanas, expressaram grande preocupação. Moscou pediu contenção a todas as partes, alertando para o risco de uma escalada descontrolada e criticando a política de força dos Estados Unidos no Oriente Médio. Pequim, fiel à sua postura de não interferência e defesa da soberania nacional, apelou ao diálogo e à diplomacia para resolver as tensões, enfatizando a importância da estabilidade regional. A União Europeia, por meio de seu alto representante para assuntos exteriores, emitiu uma declaração expressando profunda preocupação com a deterioração da segurança e instando todas as partes a exercerem a máxima moderação. A UE reiterou seu apoio a uma solução política e à retomada das negociações sobre o programa nuclear iraniano, vendo-o como um caminho para reduzir as tensões. A Organização das Nações Unidas, por sua vez, por meio de seu secretário-geral, Antônio Guterres, fez um apelo urgente para que todas as partes demonstrem contenção e evitem ações que possam levar a uma nova escalada, sublinhando a necessidade de proteger os civis e respeitar o direito internacional humanitário. A ONU ressaltou que a única saída para essa crise é através do diálogo e da diplomacia, e que a comunidade internacional deve se unir para buscar uma paz duradoura na região. Essas reações, embora variadas em tom, convergem em uma preocupação universal com a possibilidade de um conflito maior, que teria ramificações desastrosas para a economia global e a segurança. A recente troca de ataques entre Estados Unidos e Irã, seguida por um stand-down precário, tem implicações geopolíticas profundas, estendendo-se muito além das fronteiras do Oriente Médio. Em primeiro lugar, a credibilidade de qualquer cessar-fogo ou acordo de desescalada é severamente abalada. A facilidade com que a linha vermelha foi cruzada demonstra a fragilidade da estabilidade regional e o risco constante de um conflito aberto, arrastando múltiplos atores e transformando a região em um campo de batalha caótico. A intensificação das guerras por procuração é uma preocupação imediata, com grupos armados potencialmente encorajados a agir, desestabilizando ainda mais países como Iraque, Síria, Líbano e Iêmen. Economicamente, o impacto é sentido principalmente nos mercados globais de petróleo. Embora o stand-down tenha evitado um pico maior, a incerteza gerada pelos ataques fez com que os preços do barril de petróleo disparassem, com temores de interrupções do fornecimento através do Estreito de Hormuz, rota vital para o comércio mundial. Essa volatilidade afeta diretamente a economia global, com potenciais aumentos nos custos de energia e inflação. Para a política externa dos Estados Unidos, o incidente representa um desafio significativo. A administração precisa equilibrar a necessidade de deter a agressão iraniana com o imperativo de evitar uma guerra total, dilema complexo em ano eleitoral. O Irã, por sua vez, pode usar a retórica da resistência para fortalecer a posição dos linha dura internamente, consolidando o apoio em torno de seu programa nuclear e suas ambições regionais. Para o Brasil e o mundo, as implicações são indiretas, mas significativas. O aumento dos preços do petróleo afeta diretamente a economia brasileira, elevando os custos de combustível e impactando a inflação. A instabilidade geopolítica global pode desviar a atenção de outras crises e desafios, além de criar incerteza que desestimula investimentos e comércio internacional. Diplomaticamente, o Brasil, que tradicionalmente defende o multilateralismo e a não intervenção, pode se ver na posição de reiterar apelos por uma solução pacífica e negociada, embora seu poder de influência seja limitado. O mundo observa com apreensão, ciente de que a paz no Oriente Médio é um pilar da... O recente episódio entre Estados Unidos e Irã é um lembrete contundente da fragilidade da paz e da complexidade das relações internacionais. A tensão no Oriente Médio continua a ser uma das maiores ameaças à estabilidade global, exigindo vigilância constante e esforços diplomáticos incessantes. Acompanhe a evolução desse cenário conosco. Inscreva